números complexos. Então, olha só, a gente conhece uma gama de números, né, dos nossos conjuntos numéricos, que são os números naturais, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí vai, até infinito. Os números inteiros, né, que aí passa a ter sinal positivo, negativo e o zero, né, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né. A gente tem os números racionais, que são as frações dos números decimais, e a gente tem os números irracionais, né, como pi, por exemplo, raiz de 2, por aí vai, né? São números que a gente não consegue representá-los como uma fração. Esses são os números irracionais. E tem os números reais, né? Que é o conjunto de todos esses números. Né? Então, o conjunto de todos esses números que eu falei, né? Racionais, racionais, naturais, inteiros, os números reais. Então, como é que a gente chega numa determinada condição que é o seguinte, por exemplo, todo mundo sabe que raiz quadrada, né? O quê? 2 vezes 2, 4. A gente sabe que raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. Né? Só que aí a gente chega no impasse, por exemplo, se eu tiver raiz quadrada de menos 4. No conjunto dos números reais, eu não tenho solução para isso. Né? Por quê? Se eu fizer 2 vezes 2, dá 4, não dá menos 4. Se eu fizer menos 2 vezes menos 2, dá 4 também positivo, não dá menos 4. Aí eu posso pegar 2 vezes menos 2? Não, porque tem que ser iguais os números, inclusive em sinais. Então eu não tenho dois números que multiplicados, né, de menos 4, ou seja, eu não tenho raiz quadrada de menos 4, de menos 9, ou seja, eu não tenho raiz quadrada de números negativos. Né? Então a gente usa um novo conceito, né, num conjunto chamado conjunto dos números complexos, né, em que eu vou trabalhar com essa questão desses números complexos, com a finalidade de uma representação para esses números que não têm raiz negativa. E aí muita gente, né, normalmente quando estuda números complexos, é lá no ensino médio, no terceiro ano, muitas vezes a pessoa estuda por estudar e não sabe a aplicação. Uma das aplicações dos números complexos é justamente no eletromagnetismo, né? Ou na eletricidade geral, ou na eletrotécnica. Né? Então, de modo geral, uma das aplicações é no eletromagnetismo e aplicações de corrente alternada. Né? Parece que na engenharia mecânica, não sei, tem um cálculo também que você vê um pouco de números complexos, né? Estudar variáveis complexas. Mas a questão é o seguinte, né? É definido, né? É definido uma unidade imaginária. O que é essa unidade imaginária? Chamado J. Essa unidade imaginária é raiz de menos 1. Né? Eu não consigo tirar a raiz de menos 1. Então, eu nomeio essa raiz de menos 1 como unidade imaginária chamada J. Então, todas as vezes que a gente vê J na nossa aula aqui, de hoje, é o menos 1. Né? Então, J ao quadrado é, aliás, o J é raiz quadrada de menos 1. Não é raiz cúbica, nem raiz quadrada, é raiz quadrada apenas. E o j ao quadrado é o quê? É menos 1. Por quê? O que é j ao quadrado? É j vezes j, que é menos 1, raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Né? Raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 é raiz de menos 1 vezes 1 mais 1. Né? Então, raiz de mais 1 é o quê? 1. Desculpa, modo de interpretação. Né? Se eu fizer desse modo aqui, eu vou chegar no valor que eu justamente não quero. Né? Então, só voltando aqui. J ao quadrado é o quê? J vezes J. Né? Que é raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Que é a mesma coisa de raiz de menos 1 ao quadrado. Né? Então, se eu cortar aqui os índices, né? Expoente com índice do radical aqui, eu tenho o quê? Menos 1. Ou então, a outra forma de interpretar é raiz de menos 1 vezes menos 1, menos 1, isso aqui que eu queria dizer, ao quadrado. Né? Então, se eu cortar aqui também, olha, o expoente com índice, o que sobrou? Menos 1. Né? Então, é isso. Se j é raiz de menos 1, j ao quadrado é o quê? Menos 1, né? Porque eu cancelo o expoente com o índice lá da minha raiz, né? Que é ao quadrado, ok? Prosseguindo. Deixa eu ver se algum aluno está chamando o grupo aqui do WhatsApp.
Continuando aqui nos números complexos, galera. Então, a raiz quadrada de qualquer número negativo pode ser representado utilizando-se a unidade imaginária J, né? Onde o J é o quê? É o raiz de menos 1. Tá? Então, aqui só alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, como é que eu represento, então, raiz quadrada de menos 4? Não tem nos números reais, né? Mas os números complexos, como que fica? Bom, raiz quadrada de menos 4 é raiz de menos 1 vezes a raiz de 4. Né? Aqui tem um vezes, né? Por quê? Porque menos 1 vezes 4 é menos 4. Não é isso? Esse menos 1, ele é quem? Ele é justamente a minha parte imaginária, J, não é isso? Ele é o J. Então, no lugar de raiz de menos 1, eu coloco J. Raiz de 4 é 2. Então, fica o quê? 2J ou J2, tá? Então, esse J está representando menos 1 e o 2 está representando a raiz de 4. Raiz de menos 5 é raiz de menos 1 vezes raiz de 5. Raiz de menos 1 é J. Raiz de 5 tem? Tem, mas como é um número irracional, deixa a raiz de 5 mesmo. Né? Raiz de menos 9 é raiz de menos 1 vezes 9. Né? Raiz de menos 1 é quem? J. Raiz de 9, falando raiz quadrada, tá, gente? Só não estou repetindo o quadrado toda hora. Raiz de 9, 3. Então, 3J ou J3. Né? Ou seja, a raiz quadrada de um número negativo qualquer é a raiz de menos 1 vezes a raiz desse número. Né? Onde o menos 1 vale o quê? J. E a raiz do número, se ela for exata, você extrai a raiz. Se ela não for exata, você deixa na forma de raiz, como ficou o nosso J5. Né? Então, no conjunto dos números complexos, né? Então, quando falar com você, quanto dá raiz de menos 5? Raiz quadrada de menos 5. Bom, você não vai falar não existe. Pode até falar, não existe no conjunto dos números complexos, no conjunto dos números reais. Mas te falar vagamente, quanto que dá raiz quadrada de 5? Você vai falar o quê? J raiz 5. Quanto dá raiz quadrada de menos 4? J2 ou 2J. Quanto dá raiz quadrada de menos 9? J3 ou 3J. Ok? Ainda nos números complexos. Aí é só algumas operações aí, né? Algumas deduções, né? Nós não vamos precisar disso agora, porque a gente não vai fazer operações com esses números complexos, né? Então, isso aqui é só uma informação adicional. Representar os números complexos. Então, nós temos representação na forma cartesiana. O que é a forma cartesiana? É você usar o plano cartesiano, né? O plano cartesiano é aquele plano, como se diz, é plano, então, tem duas dimensões, né? X e Y, está aqui representado, ó. Tá? E nós vamos representar o número complexo, né? Um número complexo qualquer nesse plano cartesiano. Tá? Então, a forma cartesiana do número complexo é esse aqui, ó. Z, na forma de vetor, né? Ele vai ser um vetor, é igual a A mais JB. O Z, né, é o número complexo, então é isso tudo aqui, é um número complexo. O A é chamado parte real, né? E o B é chamado parte imaginária, porque está lá junto com unidade imaginária J, ok? Então, por isso ele é chamado parte imaginária. Como que eu represento o plano cartesiano? Como se fosse um par ordenado, só isso, né? Nas abscissas, no eixo das abscissas aqui, ó, eu tenho o A, que é a minha parte real. No eixo das ordenadas, eu tenho o B, que é a minha parte imaginária. Então, por exemplo, aqui, ó, essa letra A aqui, ó, esse número Z1, 4 mais 6J, como é que ficaria? Então, eu colocaria assim, ó, o plano cartesiano está aqui, né? O 4 é o A, que está no eixo X, né? Então, o número 4 aqui, por exemplo. Né? E o número 6 na parte Y. Então, está aqui, por exemplo. Ok? Então, essa parte aqui é a parte imaginária, né? Então, o meu número Z, ele seria representado aqui, ó. Número Z, tá? Ele seria representado aí, ou seja, ele tem uma parte aqui, uma projeção em X, que é a minha parte real, e uma projeção em Y, que é a minha parte imaginária. Né? Se eu pegar aqui, ó, olha lá, Z2, o 20 vai em X e o 9 vai em Y. Tá positivo, por isso que eu estou colocando para cima, né? Aqui no Z3 só tem J8, então ele só vai 8 para cima, ele não tem nada em X.
O Z4 é só o menos 3 à esquerda, né? Menos 3 para cá, né? Só a parte de x. Né? Aqui só a parte de y, aqui só a parte de x, né? Então você pega o número e pode representar no plano cartesiano. Essa forma de representar o número complexo no plano cartesiano é chamada de quê? Forma cartesiana. Então ela vai ter duas componentes, em A e em B, né? Uma componente chamada real e uma componente chamada imaginária. Uma representação é a forma polar, né? Como é que é essa forma polar? Essa forma polar é isso aqui, olha. O meu número Z, eu coloco o módulo dele. O que é o módulo, gente? O módulo é o valor absoluto do número, né? O módulo é o valor absoluto. E aqui, olha, nesse símbolo, alguns usam assim, tá? Alguns usam esse símbolo aqui aparecendo o símbolo da divisão, né? Outros usam assim, tá? Dá na mesma. E aqui vai dizer o ângulo. Que ângulo? O ângulo em relação ao eixo X aqui, olha. Então essa é a forma polar. Por exemplo, Z1, o que é 10 com esse ângulo de 30 aqui, né? O 10 é o módulo, ou seja, o tamanho desse vetor aqui, ó. Esse vetor, ele tem tamanho 10. Ele vale 10, né? Ele vale 10. E o 30? O 30 é a inclinação aqui, olha. 30 graus, tá certo? A gente sabe que a gente pode girar aqui, ó, 360 graus, né? Então eu considero no sentido horário positivo, né? E se eu vir no sentido anti-horário negativo. Então, por exemplo, esse aqui é 3. O que é 3? É o tamanho desse vetor. O que é 90? 90 é o quê? Girou 90 graus, né? Aqui é 0. Girou 90 graus o quê? No sentido horário, né? Então vai ficar justamente aqui, ó. Nesse eixo. 13 é o tamanho e 120 é o quê? O ângulo. Então ele rodou aqui, ó. Ele estava aqui, olha. Ele veio 90, 180, que é meia volta. Né? Então ele tem que vir antes, né? Então ele vem 90, né? Para 120 falta 30, então ele anda mais 30, então vai dar mais ou menos aqui, ó. É um ângulo. Tá? Então isso aqui é o ângulo no meu plano cartesiano. Então essa é a segunda forma de representar um número complexo. E uma terceira forma, que é a forma trigonométrica, né? Que trigonométrica envolve seno e cosseno, né, gente? Se eu tiver esse triângulo aqui, olha, a gente sabe que num triângulo qualquer, num triângulo retângulo qualquer, tem que ser retângulo, tem que ter um ângulo de 90 graus, né? Aqui eu tenho a minha hipotenusa. Se eu tiver um ângulo aqui, um ângulo θ aqui, ó, deixa eu chamar esse ângulo aqui de θ. Aqui eu tenho o meu cateto oposto, né? E aqui eu tenho o meu cateto adjacente. Lembrando, eu tenho um retângulo, né? Então, vejam bem, o seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o que está relacionado com o cateto oposto é seno. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o que está relacionado com o cateto adjacente é o cosseno. Então, note que essa medida aqui que eu estou riscando, ó, essa medida toda aqui, ela vale o quê? B. Não é? Ela vale B. E como está oposto ao ângulo, esse é o meu cateto oposto, ó. Então, eu posso falar que o meu B é o quê? Ó? Z que multiplica seno θ. Né? Como eu falei, o seno de um ângulo é o quê? O cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu estou usando seno para o meu cateto oposto. Já esse valor aqui vale A, né? Vale A. Então, eu uso cosseno. Então, o meu A é o quê? É Z cosseno do ângulo θ. Né? Então, se eu projetar o Z em A, eu tenho cosseno. Se eu projetar o Z em B, eu tenho o quê? Seno, né? E aí, unindo esses dois, essa aqui é a forma trigonométrica, né? É o Z que multiplica o cosseno do ângulo mais, olha o meu número aqui, olha meu J aqui, né? Meu J, mais seno do ângulo θ, tá? Então, essa forma aqui é a forma trigonométrica. Só um exemplo aqui, ó, transformar números complexos, né, da forma polar, que é aquela forma anterior aqui, polar, para a forma cartesiana. Né? Então, a forma cartesiana é a primeira, é o A mais JB. A polar é o módulo mais o argumento, que é o ângulo. Né? É chamado, esse ângulo é chamado de argumento, ângulo
ou fase. Olha só, eu tenho aqui, ó, na forma polar. O que quer dizer? Que eu tenho um vetor valendo 10 com uma inclinação 30 graus em relação ao eixo x, né? Compare essa equação aqui, olha. Deixa eu apagar aqui. Compare esta equação aqui com essa equação aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando primeiro da forma polar para a forma o quê? Trigonométrica. E depois a trigonométrica que eu estou transformando em quem? Cartesiana. Então, as três formas, olha só. Então, aqui é o módulo, olha só, o módulo de Z. Está aqui, ó, 10, ó. Aí ele aqui, ó, 10, ó. Tá aqui, ó. Né? Cosseno do ângulo e J seno do ângulo. Qual que é o ângulo? 30. Então, tá aqui, ó, cosseno de 30 mais J seno de 30. Agora, aqui na forma cartesiana, Renan, mas por que que deu esse 866 aqui? De onde que ele tirou esse 866 e esse J5? Simplesmente fazendo o quê? O cosseno de 30. Você pega a sua calculadora científica, né, coloca em graus, não em radianos, mas em graus, e coloca o quê? Qual que é o cosseno de 30? O cosseno de 30 vai dar 0,866. Quando eu fizer 0,866 vezes 10, o que eu encontro? 8,66. Quando eu fizer o seno de 30, dá meio. Meio J, ou 0,5J. 0,5J vezes 10, 5J. Né? Então tá aqui. Essas são as três formas de representar, então, o número complexo. Né? Forma polar, forma trigonométrica e forma o quê? Cartesiana. Outra aqui, olha. Mesma coisa, ó, o 4 está aqui, que é o Z. Cosseno de menos 60, seno de menos 60. Vai lá na calculadora e bate. Cosseno de menos 60 multiplica por 4. Você vai achar quem? 2. Seno de menos 60 vezes J vezes 4. Vai achar o quê? Menos J 3,46. Tá? E assim sucessivamente. Agora, transformação cartesiana em polar. Cartesiana em polar. Né? Essa aqui é a forma cartesiana, ok? Essa aqui é a forma cartesiana. Esse Z, o módulo do Z, esse comprimento aqui, gente, olha, eu calculo ele. Deixa eu ver se tem algum. Deixa eu só voltar na aula aqui. Voltei. Pessoal, todo mundo voltou a ver a apresentação aí? Tá, tô vendo sim. Tô vendo sim, tá legal. Ok. Boa noite, beleza, tranquilo. Então, olha só. Esse Z aqui, olha, com a setinha em cima é vetor, né? E se a setinha é módulo. Por que eu calculo o módulo de Z desse jeito aqui, olha? O que é o módulo de Z? É esse comprimento. Note o seguinte, gente. Esse valor aqui no triângulo, ele vale A. Esse valor aqui no triângulo, opa, desculpa, ele vale B. Vale B. Vou apagar aqui que é melhor. Esse valor do triângulo, ele vale o quê? B. Este valor do triângulo, ele vale o quê? A. E a hipotenusa vale Z. Então, notem que como que eu calculo esse comprimento aqui? Ó? Pelo teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, Z ao quadrado é igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Ah, mas por que essa raiz? Porque não era Z ao quadrado? Passou para o outro lado como raiz. Tá? Então, calcular esse comprimento é resolver o teorema de Pitágoras. Eu tenho A e tenho B, né? Já que o triângulo é um triângulo retângulo, eu aplico Pitágoras e acho o valor de Z, que é o módulo de Z. Tá? Isso aqui nós vamos precisar. Né? No meu caso, em questão do meu exemplo aqui, ó, o 2 é o A. O 2 é o A. Então, por isso que está aqui, ó, A ao quadrado, ó, 2 ao quadrado. O 6 é o B. O 6 é o B. Então, 6 ao quadrado. Então, quando eu fizer 2 ao quadrado, 4 mais 6 ao quadrado, 36. Somar e tirar a raiz, eu vou ter o valor de Z, que é isso aqui. Ó. Então, eu acho o valor de Z simplesmente usando o teorema de Pitágoras.
é lógico que eu tenho que ter A e B, né? Então, uma parte do problema eu resolvo, que é isso aqui, ó. Uma parte do problema eu resolvo, que é isso aqui, né? Que é achar o Z, ok? Por quê, gente? Só voltando aqui para vocês verem, né? Como é que é o número na forma polar? Na forma polar eu tenho que ter o quê? O módulo de Z e o ângulo, né? O módulo de Z e o ângulo. Então, o módulo de Z eu já achei aqui, ó. Só falta o ângulo. Como é que eu acho um ângulo aqui? Ele está usando o que aqui? Tangente. Tangente. O que é tangente? Tangente de um ângulo qualquer, né? No caso aquele ângulo φ ali, né? Tangente de φ é o quê? Cateto oposto, que é B, sobre cateto o quê? Adjacente. Tangente de B sobre A. Para achar o ângulo. Ué, Renato, mas ele não está usando tangente, ele está usando arco tangente. O que é esse arco tangente? Na calculadora, gente, apertando segunda função, você vai ter o arco tangente ou tangente menos 1. Quando eu vou usar a função arco tangente ou tangente menos 1, é porque eu quero achar o valor do ângulo pela tangente. Quando eu faço tangente de θ é B sobre A, eu estou achando um valor numérico denominado tangente. Tá? Estou achando a tangente. Quando eu quero achar o ângulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar arco tangente ou tangente menos 1. Então, o que você tem que fazer? Tem que ir lá, segunda função, tangente a menos 1, ou arco tangente, na sua calculadora, de B dividido por A. Algumas calculadoras são inversas. O que você faz? Você pega o valor de B, divide por A, e depois que você faz o arco tangente, ou tangente a menos 1. Né? Deixa eu tentar abrir uma calculadora aqui. Eu acho que vocês não conseguem vê-la, não. Vocês conseguem ver essa... Apareceu uma calculadora na tela aí ou não? Não. Não. Não apareceu não, pessoal. Não dá para vocês verem ela, não. Mas quem tiver calculadora científica, depois tenta, não tem problema, tá? Mas esse arco tangente, a gente vai usar muito pouco aqui, tá? Mas eu tenho que explicar para vocês que se precisar, você tem que usar. Tá? Então, você pega o valor de A, que é 6, divide por 2. Então, A, que é 6, desculpa, B, que vale 6, aqui, ó, B, que vale 6, divide por A, que vale 2, vai encontrar 3, né? Você não calcula tangente de 3, você calcula arco tangente de 3, ou tangente a menos 1 de 3. Você vai achar o ângulo em graus aqui, ó, tá? 71,57. Então, para me ter o número na forma polar, eu precisava de quem? Precisava do valor do Z e o valor do ângulo, né? Porque o número na forma polar, aqui, ó, ele é assim, ó. Z vetor, que é igual o módulo de Z e o meu ângulo, né? Meu ângulo. O módulo de Z eu achei aqui em cima, ó, por Pitágoras, 6,32. O meu ângulo eu achei para o arco tangente, que é 71,57. Então, essa é uma forma de transformar um número que está na forma cartesiana diretamente para polar, né? E se eu quisesse transformar de cartesiano para trigonométrico, mais fácil ainda, né? Porque eu já tenho o valor de Z, né, que é 6,32. É só voltar aqui no trigonométrico, 6,32. Cosseno do ângulo, quanto que é o ângulo? Agora eu tenho o ângulo, 71,57. Então, cosseno de 71,77 mais J seno 71,77. Então, só isso. Okay? Então, gente, é bem rapidinho essa revisão de números complexos, mas, assim, quem já viu deve ter lembrado uma coisa, quem nunca viu é a primeira vez, depois vocês assistem novamente essa parte, tá? É um pouco corridinho mesmo, não precisa de mais do que isso de números complexos para a gente ir avante no nosso conteúdo, mas vocês têm que saber esse mínimo aí, tá? De números complexos. Como eu falei, né? Números complexos, e também vocês viram um pouco de trigonometria do triângulo retângulo, né? Seno, cosseno, tangente. Agora a gente vai ver um pouquinho de ondas, e aí também a gente vê a trigonometria, né? Nas ondas, a gente tem que ver um pouquinho de função trigonométrica, mas é muito pouco também. Tá? Então, uma onda, né? Nós sabemos que uma onda não transporta matéria, né? Uma onda transporta energia, né?
seja qual for a forma dessa energia, né? Energia térmica, energia elétrica, energia sonora. Mas uma onda, ela transporta o quê? Energia, né? E uma onda, ela remete ao movimento repetitivo, né? Oscilatório. Então, esses aqui são alguns tipos, né? Se a gente pudesse ver uma onda, né? Não é se a gente pudesse ver, mas a representação geométrica de uma onda é isso, né? Nós temos 3 tipos de ondas. A senoidal, que é a que nos interessa, né? Gerada através de uma função seno ou cosseno. A gente não fica falando onda senoidal, onda cossenoidal, não. A gente fala onda senoidal. Seja o seno ou o cosseno que a gerou, a gente fala onda senoidal, né? Aqui uma onda quadrada, né? Senoidal porque a forma ela é gerada por um seno, né? Senoide. Quadrada, a forma da onda quadrada, onda triangular, tem vários tipos de ondas, né? Mas o que nos interessa neste momento é a senoidal. E note que a onda, ela tem algo repetitivo, né? Então, ela não para por aqui, ela continua, essa senoide, ela continua, a minha está variando aqui, né? Indefinidamente, tá? Do mesmo jeito, essa quadrada também vai variando indefinidamente, né? A onda, ela se propaga infinitamente, ok? Pessoal, se alguém com o microfone ligado, desliga, por favor, que está dando uma interferência aqui, beleza? Vou ativar o mundo. Beleza, voltei. Pessoal, todo mundo vendo a tela aí, tranquilo? Ondas? Tá dando para ver. Beleza. Porque de vez em quando eu vou lá na página principal e volto. Então, essa onda aqui que nos interessa, tá? Alguns elementos importantes de uma onda, né? Então, nós temos o quê? Frequência, ciclo, período, né? O período, ele representado pela letra T maiúscula, né? Ele é simplesmente uma unidade de tempo. Né? Quando eu tenho essa parte da onda aqui, olha, eu tenho representado aqui apenas o quê? Apenas um ciclo, né? Como se fosse uma volta completa, isso aqui, olha, isso é um ciclo. Isso é um ciclo, né? Porque ela se repete indefinidamente, tá? O tempo gasto para um ciclo é o quê? O período. Aliás, sim. O tempo gasto para um ciclo completo, né? Vamos dizer assim. Ciclo completo, é o período. Então, deu um ciclo completo, é o valor, é o tempo gasto para um ciclo completo. Então, aqui ela gasta o quê? 1 segundo para esse ciclo completo. Então, o período é o tempo. O tempo para quê? Para um ciclo completo. Ou uma volta completa, foi um movimento circular. Deu uma volta em torno da praça. Gastei quantos minutos? 2 minutos. Então, meu período foi 2 minutos. No caso da onda aqui, ó, um ciclo completo. Gastou 1 segundo. Então, um segundo é o período. Se eu pegar essa segunda onda aqui, olha, essa segunda representação, olha só, quantos ciclos eu tenho aqui? Eu tenho um ciclo, 2 ciclos e meio. Então, eu tenho 2 ciclos e meio. Eu tenho 2 ciclos e meio. Então, quer dizer, ele gastou 1 segundo para 2 ciclos e meio. Então, o segundo não é o período. Porque o período é o tempo gasto para apenas um ciclo, né? Então, se 2 ciclos e meio foi 1 segundo, um ciclo, quantos segundos? Então, é só dividir 1 por 2,5, né? Se eu dividir 1 por 2,5, dá 0,4. Então, por isso que o período é 0,4. Se ele gasta 1 segundo para 2 ciclos e meio, para apenas um ciclo, ele vai gastar o quê? 0,4 segundos. Tá? E aqui, olha só, eu tenho o quê? Um ciclo, completou, 2 ciclos. Eu tenho 2 ciclos completos. 2 ciclos completos, 1 segundo. Um ciclo completo, o quê? Meio segundo. Por isso que o período é meio segundo. O período é o tempo gasto para apenas o quê? Um ciclo completo. E o que é frequência? A frequência é o inverso do período, né? A frequência é o inverso do período. Enquanto o período é o tempo gasto para um ciclo completo, a frequência é o quê? É a quantidade de ciclos ou oscilações por segundo. Então, quer dizer, esse cara aqui deu uma oscilação em 1 segundo. Então, a frequência é 1. 1 ciclo por segundo é 1 Hz. Então, se ele deu 1 ciclo em 1 segundo, vale o quê?
vale 1 Hz, né? Se ele deu 2 ciclos e meio por segundo, qual é a frequência? 2,5 Hz. Se aqui ele deu 2 ciclos por segundo, qual é a frequência? 2 Hz, né? Então, frequência ao invés de período e período ao invés de frequência, tá? Se eu fizer 1 dividido pelo período, aqui, ó, quanto que é o período aqui, ó? 0,4. Se eu fizer 1 dividido pelo 0,4, eu acho a frequência, que é 2,5, né? A frequência é 2,5. Se eu pegar aqui, ó, 1 dividido por 1, que é o período, dá 1, frequência é 1. Se eu pegar aqui, ó, o período é meio. 1 dividido por meio dá 2, então a frequência é 2, ó. E o contrário também, se eu pegar 1 dividido pela frequência, eu acho período, tá? Então, frequência ao invés do período, período ao invés da frequência, tá? Note aqui que um longo período, você tem uma baixa frequência. E um curto período, você tem uma alta frequência. Quando eu falo alta frequência, mais repetições por segundo, né? Uma frequência de 5 Hz é maior que a frequência de 3 Hz. Claro, a frequência de 5 Hz é o quê? 5 oscilações por segundo, ou 5 ciclos por segundo. A frequência de 2, 3 Hz é o quê? 2 oscilações por segundo. Tá? Então, esse é o conceito nosso aí de frequência e de período. Tá? Então, veja uma onda aí, olha, e eu vou representar, galera, essa onda, né, eu vou representar aqui no eixo das abscissas, né, o meu ângulo, né, porque é como se fosse aqui, olha, é como se você tivesse um círculo, opa, foi um balão, né, é como se tivesse um círculo, né, perfeito como esse aqui, olha, perfeição, vou tentar fazer um menos feio. Imagina que eu tenho aqui um círculo, tá? E aqui, olha, eu vou começar, a partir desse ponto, formar ângulos, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu formo um ângulo de 30 graus. 30 graus aqui, ó. Aí eu vou 30, 60, 90, 120, até dar 360, uma volta completa. Aqui também vale, né? Na nossa função seno, né? Não sei se vocês lembram. Só que a gente converte de graus para radiano, por exemplo. 30 graus são quantos radianos? Então, só olhar aqui, olha. 180. Você vai usar, ou você usa essa relação direta aqui, ou você usa a relação direta aqui, né? Ou você usa aquela proporcionalidade, né? Que também é uma definição, mas não vou entrar nessa definição aqui agora, não. Qual que é? Lembrando, pi radiano, uma volta completa vale 2 pi radianos. 2 pi radianos, uma volta completa. Meia volta, 180 graus. Pi radiano. Então, meia volta. Tem gente que fala, pi vale 180 graus? Não. Pi radiano vale 180 graus. Pi radiano vale 180 graus. O pi sozinho é um número puro, né? Ele vale 3,14. Né? Fala em ângulos. Quanto vale? Pi radiano, 180 graus. Né? Uma volta completa, 2 pi radiano. Meia volta, 180 graus. Ou pi radiano. Né? Então, só você fazer a proporção, né? Então, por exemplo, se pi radiano vale 180, né? E 90 graus, então, é pi sobre 2 radianos, né? Pi sobre 2 radianos. Faz uma regra de 3, né? Aqui, ó. Pi radiano vale 180 graus, tá? A partir daí é fácil conversão, né? Se tiver 30 graus, né? 30 graus. Quantos pi radianos? Então você faz toda essa transformação aqui, tá? Toda essa transformação. Então, por exemplo, e o contrário é mais fácil ainda, né? Porque pi sobre 4. Note, gente, aqui tá pi sobre 4, mas tem um radiano aqui, tá? É pi sobre 4 radiano. Se o pi vale 180, 180 dividido por 4, no caso, vai dar 45. Né? 45 graus. Pi sobre 2 radianos. Se o pi é 180, por 2 é 90 graus. Tá? Então é como se tivesse aqui, ó, 90 graus. Então, na circunferência. E por aí vai.
3π sobre 4 radianos. Então, π radiano vale 180. Então, π dividido por 4, nós acabamos de ver aqui, né, que vale 45. Então, vezes 3, 125. E por aí vai. Tá? Π radiano, 180 graus. Então, converter radianos, converter π radianos em graus, ou graus de π radianos, ou você faz essa regra de 3 de proporção que eu fiz, ou você usa essas duas formulinhas aqui, tá? Você coloca graus aqui, olha. Você coloca graus aqui. Então, por exemplo, se eu pegar 30 graus, vai ficar por 180 vezes π, né? Se eu dividir, pegar minha calculadora aqui, ó. Se eu dividir 30 por 180, aqui, ó, 30 dividido por 180, dá 0,1666, 0,16, 0,167 radianos, né? Ou eu posso simplificar, né? Como é que eu vou simplificar? Eu vou simplificar 30 sobre 180, né? 30 sobre 180. Que dá o quê? 1/6, né? Então daria π sobre 6. E se eu quiser radianos, eu coloco no lugar aqui de radianos e multiplico. Tá? Então, mas a gente consegue lembrar de memória, fica mais fácil, né? π radianos vale 180 graus. Tá? Então, 90 é metade de 180, então π sobre 2. Ok? 60 é 1/3 de 180, então π sobre 3. 45 é 1/4 de 180, π sobre 4. Então, faço do jeito que vocês, da forma que acharem melhor, ou de outra forma que souber aí, com algum macete, não importa. O que importa é que se chegue ao resultado que nos interessa. Ok? Ainda em ondas, né? Vocês vão ouvir falar em velocidade angular ou frequência angular. É isso aqui, gente. Ó, muita gente chama de W essa letrinha aqui, mas não é W. Tá? É esse mesmo cara aqui, ó. Que é esse mesmo cara aqui, ó. Isso não é W. Isso é a letra grega ômega. Ah, mas eu aprendi que o ômega era esse cara aqui, ó. Tipo uma ferradurinha, né? Assim, ó. Tá, esse é um ômega maiúsculo. Esse cara parecendo um Wzinho é um ômega minúsculo, tá? O que é velocidade angular? É o ângulo percorrido em graus, ou radiano, pelo tempo, em segundos, né? Então, por exemplo, no relógio, você pode medir a velocidade angular do ponteiro do relógio. Por quê? Porque ele percorre um ângulo e unidade de tempo. Não é isso? Então, é o ângulo percorrido, quantos graus, né? Por exemplo, velocidade angular ou frequência angular. Por exemplo, 30 graus por segundo. Quer dizer que a cada segundo, né, o vetor ali, ou a função seno, se move 30 graus. Então, 30 graus por segundo. Então, aqui, ó, ângulo sobre tempo, na primeira forma. Uma outra forma de expressar 2π sobre período. Uma outra forma de expressar 2π vezes frequência. Então, aqui você vai estar transformando a sua frequência em Hz em frequência angular. Qual é a diferença? Frequência em Hz é o quê? É ciclos por segundo. Frequência angular, ou velocidade angular, é o quê? Graus por segundo ou radianes por segundo. O que muda é a unidade aí, né? E a forma de... Vamos precisar mais para frente, eu volto isso aqui para relembrar. Então, só algumas observações, né? Que, ó, eu tenho uma frequência angular de 100 radianos por segundo. Tá vendo? Radianos por segundo. Eu tenho uma frequência angular de 500 radianos por segundo. Então, visivelmente, você olha, você nota, né? Que esse esquema B, né? Essa representação geométrica B, você vê que tem mais, é como se tivesse mais ondinhas, né? Não é onda, né? Mas é um elemento de onda. É porque tem uma frequência maior. Uma frequência maior, né? Como é que é a frequência maior? 500, né? 100, né? Então, por isso, essa diferença visual aqui. Como essa daqui ela tem uma frequência menor, ela tem um período maior. Como essa tem uma frequência maior, ela tem um período menor. Por isso que período e frequência são opostos. Ó. Quando o período aumenta, quando o período diminui, a frequência aumenta. Quando o período aumenta, a frequência diminui.
né? E essa frequência pode ser a minha frequência angular ou a frequência dada em hertz mesmo. Tudo frequência. Ok? E aí, galera, juntando todos esses elementos, nós chegamos aí à nossa corrente. Nós vamos começar a ver alguma coisa de corrente alternada, né? Só vendo alguma coisa de ondas aqui, gente, vocês notem que as ondas, ela tem esses picos, né, que são os pontos mais altos, chamados de picos mesmo, tá? E esses pontos mais baixos aqui que a gente chama de vale, tá? Então, o pico é a parte mais alta e o vale é a parte mais baixa. A distância do pico até o meu eixo aqui de simetria, né, o eixo das abscissas, tá? É a minha amplitude. Então, a minha amplitude aqui, olha, é a mesma aqui, tá? Só que uma é positiva, outra é negativa, né? Em módulo, elas são iguais. Se essa aqui vale 10, essa aqui vale menos 10. E aí vai, ó, 10 menos 10. Então, o que é a amplitude da onda? É a altura de um pico ou a altura de um vale, né? Entende por altura o quê? Do eixo das abscissas até o pico, do eixo das abscissas até o vale. Então, por isso que tá aqui, ó, tá aqui, ó, a minha amplitude, né?